meus amigos? Boa noite a todos. É uma grande satisfação aqui estar no meio de tantos especialistas, né? Tantos nomes importantes aí na educação brasileira, né? Professor Bezerra, professor Éder, professor Mauro, né? Sejam todos aí muito bem-vindos, aqueles que estão nos assistindo também. E hoje nós estamos recebendo o professor Mauro Andreassa, que com a sua experiência aí de mais de 30 anos de indústria, vai falar um pouco sobre a manufatura enxuta, né, o Lean Manufacturing, que é um sucesso no Brasil e no mundo, né? Uma filosofia que tem suas origens lá no Japão, mas que rapidamente tomou o mundo, né? Rapidamente tomou o mundo devido à sua simplicidade de se implementar. Simplicidade assim, né? Entendo, ser simples não é ser simplista, são coisas diferentes, né? A filosofia é muito simples, implementá-la nem tanto, pelo menos eu penso, né? Porque é preciso uma mudança de cultura na organização, né? E é difícil mudar uma cultura. Filosofia é simples, olha, faz isso aqui, papapá, não precisa investir muito dinheiro, né? Não é nada do outro mundo, mas a gente precisa mudar o que há de mais difícil, que é a mentalidade das pessoas, né? Que é a cultura organizacional. Esse é que é o desafio, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje com o professor Mauro. Então, primeiramente, eu vou passar a palavra ao professor Éder, que é o coordenador do nosso MBA, né, em otimização e melhoria de processo. Depois eu passo para o professor Bezerra e aí seguimos aí o bate-papo com o professor Mauro. Fala aí, Éder. Obrigado, mestre. Então, boa noite a esse magnífico corpo docente, boa noite aos telespectadores. Bom, nosso módulo de Lean, nosso MBA de otimização e melhoria de processo para organizações públicas e privadas, tinha que ter um cara diferenciado. A ideia é que a gente trouxesse alguém, além de ter um bom background acadêmico, tivesse uma grande experiência para a parte de implementação. Daí eu vou contar uma historinha para vocês. Olha, até o Thorzinho chegou para contar a historinha. O Thor tá aí, ó. O Thor chegou. Aqui, ó. Nos idos de 2000, eu começando a fazer o meu mestrado lá na Unicamp, o meu mestrado que eu fiz em PO, eu comecei a fazer Lean. Eu já tinha tido contato com Lean através do Lean Institute Brasil, acho que em 97, 98. Então, eu já tinha feito um curso lá de especialista de Lean Manufacturing. Depois veio as especializações de Lean Office. E eu trabalhava numa montadora. Eu já tinha feito treinamento de Black Belt por uma consultoria brasileira. E daí eu fui trabalhar numa montadora. Eu trabalhava numa montadora, eu tive a oportunidade de ser retreinado de novo em todos os módulos pelo Six Sigma Academy. E nessa montadora tinha um instituto que ficava no México, que era o Ford Lean Learning Academy for Executives, que provavelmente o Mauro deve ter passado por lá, porque ele era executivo também. E eu comecei a implementar numa planta os conceitos de Lean, uma planta de motor, transmissão, peças de chassis e função. E eu fazia a parte prática, né? Eu fazia os mapeamentos, eu fazia os treinamentos. Eu era responsável pela parte de Lean dentro da engenharia de manufatura e o Mauro era meu gerente de qualidade. E, pessoal, eu apanhei muito do Mauro. Lembra da salinha de teardown, Mauro? Mas por que o Mauro está aqui? O Mauro está aqui porque ele foi uma pessoa dentro da minha vida como engenheiro de manufatura, como engenheiro de produção, tanto como Black Belt, como especialista em Lean, que eu aprendi muito, mas muito com ele. Então, o Mauro, ele era executivo que me dava suporte para fazer toda a parte de treinamento de Lean, depois vieram algumas coisas da parte de Six Sigma também, e dentro do objetivo que é, né, o mindset lá do nosso grupo do IME na Casa da Pesquisa Operacional,
aqui na Business School Brasil, eu não tive dúvida alguma que o melhor profissional que eu poderia trazer para a gente falar a respeito de Lean era o meu amigo e meu mestre, Mauro Andreassa. Mauro, fala aí, fala mal de mim, Mauro. Eu era um bom Black Belt, Mauro. Não, é engraçado, bate mais uma vez com o que o professor Bezerra sempre fala, né? A importância do networking, né? Sim. Você veja só, o professor Mauro conheceu o Éder há 20, 30 anos atrás, né? Foram amigos ali no trabalho, o Mauro foi chefe do Éder, papapá, as pedras rolaram. Hoje o Éder é coordenador do MBA e está convidando o Mauro para dar aula, porque sabe que ele é um dos melhores profissionais do Brasil na área, né? E aí dele se ele não topasse, né? A importância de fazer um networking saudável, né? É verdade, É isso, né? O networking é mais do que tomar cafezinho, né? Quer dizer, é muito mais profundo. Isso. E o que você falou é chave, saudável. Né? Saudável, não pode ser tóxico. É tóxico, eu estou E dispensando. um ponto interessante do Éder, que o Éder falou assim, poxa, o Mauro me apertava numa área, né, que a gente chamava de tear down. Tear down era a desmontagem do motor. Ele está sendo modesto, tá, pessoal? Então, por exemplo, todo dia você faz uma amostragem. Você pega 2 motores recém-feitos e roda 10 minutos. Desmonta o motor inteirinho, e olha todas as marcas que o motor ficou. Sempre tem uma marquinha aqui, uma marquinha lá, uma raspada a mais de um lado, uma raspadinha do outro, que girou 10 minutos. Então, por essas linhas, por essas marcas, por essas evidências, né, a gente conversava. Então, você perguntava assim, mas por quê que nessa biela eu tenho uma marca diferente daquela outra biela? Por que essa região aqui do tucho de válvula, esse tucho de válvula está diferente de um outro? Quer dizer, eram 30 minutos onde eu fazia essas perguntas e as peças todas expostas, todas desmontadas, muito bem desmontadas, muito bem expostas todos os dias. Tinha uma equipe para fazer isso. Então, era uma brincadeira de perguntas e respostas, e o cara que menos se interessava pela resposta era eu. Porque eu não me interessava a resposta, me interessava que eu despertasse no engenheiro o desejo de entender por que um lado marcou mais que o outro. O engenheiro podia até dizer assim para mim, Mauro, mas está dentro do especificado. Sim. Mas quem disse que viver dentro da especificação cria alto desempenho? Quem disse que viver dentro da especificação cria excelência? A gente tem que ir além. Então, quando o engenheiro fala assim para mim, está dentro do especificado, não respondeu nada ainda. Eu perguntava por que uma é diferente da outra. Então, como engenheiro, você tem que saber. Você tem que saber porque você fez um curso inteiro de engenharia, você estudou termodinâmica, você estudou mecânica, você estudou... Agora eu estou te perguntando, por que de um lado está mais gasto do que o outro em apenas 10 minutos? Me responde essa pergunta. Ah, não sei. Não tem problema. Amanhã você me traz a resposta. Amanhã você me traz a resposta. Amanhã você mede. Então, você faz uma análise diferente, enfim. Eu não precisava saber da resposta, mas eu precisava fazer com que o engenheiro entendesse que o sistema Toyota de produção, manufatura enxuta, antes de um sistema de produção, é um sistema de pensamento. É uma filosofia, né? É uma filosofia de então, os próprios criadores do sistema Toyota de produção, depois eles falaram assim, puxa, ficou Toyota Production System, sistema de manufatura, sistema de produção da Toyota, mas no fundo, a gente reconhece, não é um sistema de produção, é um sistema de pensamento. Como é que você pensa? Então, o nosso curso, o que eu vou falar no nosso MBA, não é falar para o cara simplesmente, olha, você tem que respeitar as marcas feitas no assoalho em linhas amarelas. Não é isso, porque isso aqui é muito simples. Isso daqui é muito básico. Eu acho que isso aqui não não dá louros para ninguém. Mas pense
que a gente tem que trabalhar na filosofia. Por quê? Por quê, né, das coisas, né? E quando eu provoco o pessoal no sistema de manufatura enxuta, o pessoal fala assim, eu não tenho dinheiro, a empresa está dura, não tenho dinheiro, esse ano é difícil. Sempre está difícil. Um ano é crise da... Uma vez é a dengue, outra vez é o Covid, outra vez é a falta de alimentos. Tem sempre uma história. Então, eu falava assim, puxa, você está indo contra a corrente. Porque, vamos relembrar aqui, como é que nasce o Toyota Production System? Nasce lá do Japão, exatamente, no pós-guerra. Exatamente, doutor Marcos. Então, o que acontece? Escassez total de pessoal, material, espaço, escassez total de tudo. Então, o mestre não tinha nem japonês no Japão nessa época mais. Então, eu falo, poxa, então, você tem certeza que você precisa de budget para fazer o sistema de manufatura enxuta? Se você pensa que você precisa de uma verba especial para você começar a manufatura enxuta, você está começando errado. Porque não foi assim que surgiu o Toyota Production System, e aí, né, vamos dizer assim, as outras terminologias, para que todo mundo saiba, né? A gente chama de... Um cenário totalmente adverso. Totalmente. Exatamente. Manufatura enxuta, pull system, Lean Manufacturing, é tudo a mesma coisa. E Toyota Production System, TPS, é tudo a mesma coisa. Pessoal, nasceu da escassez, nasceu da necessidade. Então, eu falo, puxa, não tem nada errado. Se você está sem dinheiro, excelente, é o momento. É por isso mesmo. É por isso mesmo. Esse é o momento de aplicar Lean. Exatamente, porque você fala, o que é a manufatura enxuta? Antes de tudo, é a luta contra o desperdício. Desperdício de material, desperdício de cérebro. Né? Tanto que, dentro da cultura enxuta, a gente tem as equipes multifuncionais de trabalho. Cada um faz a seu modo, existe uma grande liberdade para isso, cada empresa tem o seu estilo, mas é importante que o operador, é importante que todos contribuam, não só com os braços, mas também com o cérebro. O cara está na frente da máquina 8 horas por dia, 10 horas por dia. Quem sabe mais da máquina é ele. Então, quando você fala assim, vamos implementar TPM, né, vamos implementar o sistema de manutenção produtiva, né? O TPM, o Total Productive Maintenance, vamos implementar, que é parte do manufatura enxuta. A primeira coisa é a barriga do operador. A barriga do operador está do lado da máquina. Se a máquina está um pouco mais quente, o primeiro a saber que a máquina está mais quente é o operador. A ele cabe duas decisões. Ou ficar quieto e saber que a máquina está esquentando, que vai queimar, e que ele vai ficar parado, talvez seja isso que ele queira, ficar parado 1, 2 horas enquanto a equipe de manutenção faça o trabalho, ou ele pode alertar, e durante a primeira parada de almoço, alguém vai lá e faz o que tem que ser feito. Então, a gente fala de sensores de temperatura, sensores de vibração, etc, etc, etc. Claro, eu sou super adepto disso, é maravilhoso. Mas o primeiro que você tem, o primeiro a sentir tudo isso, é o próprio operador. O operador está ali. Ele pode contribuir com o cérebro também. Ele não precisa contribuir só com os braços. Ele tem cérebro. E ele pode contribuir com o cérebro. Então, essa abordagem. Então, vibração. Quem é que sabe das vibrações da máquina? Quem é o que mais está acostumado com ruído? Eu tenho certeza que no primeiro ruidinho diferente, ele sabe. O operador sabe. Agora, o operador está do seu lado ou o operador está contra? Então, essa é a questão. É a cultura da empresa. A cultura da empresa. Então, nós estamos falando de uma questão... de mentalidade. Exatamente. A questão extremamente cultural. Então, eu conversava, para quem nos ouve, nos vê, eu estava conversando com o Dr. Marcos, Dr. Bezerra, e eu estava falando para eles que realmente tem bastante tempo de experiência e deu para errar bastante. Errei muito. E um dos erros clássicos é você transformar a implementação do sistema Toyota, do sistema de manufatura enxuta, em checklist. Porque aí você faz, coloca item 1,
pintar as paredes de cor clara. Ok. Item 2, pintar as linhas de identificação do assoalho. Item 3, implementar um sistema à prova de erro, Poka-yoke. Item 4, implementar troca rápida. Aí você implementa tudo. Aí eu te pergunto, você implementou tudo, você tem sistema de manufatura enxuta? E provavelmente a resposta será não. Ou muito, né? Pode ser não. Muito fácil ser não. Por quê? Porque você está fazendo a parte de hardware. Você vai lá e implementa. Essa é a parte fácil. Você pega um sábado e um domingo, programa com a sua manutenção, compra umas latas de tinta e, olha, você faz 50% da manufatura enxuta no fim de semana. Você mexe aproxima as prateleiras da estação de trabalho, você pinta as linhas. Olha, a fábrica fica com cara de manufatura enxuta, mas ela não fica com espírito de manufatura enxuta. Então, os japoneses, quando eles foram perguntados por que eles não escondem nada, né? Por que tem tanto livro de Toyota e tudo mais? Ele falou assim, olha, vocês, ocidentais, fazem um Buda sem alma. E o que é um Buda sem alma? Um Buda sem alma não serve para nada. O valor do Buda é a alma. Então, não adianta você sair por aí implementando algumas particularidades da manufatura enxuta, que vai ser objeto da aula. Claro que a gente vai falar de sistemas à prova de erro, a gente vai falar de um item super importante, que o Éder é fã, né? O mapeamento da cadeia de valor, super importante. Se você não mapeia, você não sabe o que você está fazendo. E se você não faz um mapeamento para o futuro, e se você não faz o mapeamento do estado presente e um mapeamento do estado futuro, você também não sabe para onde você vai. Então, tem certas coisas que a gente vai ter que ensinar na aula, claro, e é muito bacana. Mas tem certas coisas que a gente vai ter que bater. A gente vai ter que bater na questão cultural, a gente vai ter que falar de cultura, a gente vai ter que falar de pessoas, a gente vai ter que falar de liderança, a gente vai ter que falar de comunicação. O doutor Bezerra estava dizendo que é um cara, ele é fanático, tem um monte de livros aí em comunicação. Tudo isso aí faz parte da manufatura enxuta. Caso contrário, você vai ser um cara que vai carregar uma lata de tinta embaixo do braço e vai sair pintando a fábrica e, no final das contas, você não vai ter redução de custo nenhuma, você não vai ter ganho nenhuma. Não, engraçado, não é assim, né, professor? Que eu percebi, quando a gente começa a tomar contato com uma filosofia Lean, né, pensamento enxuto, ele meio que entranha na nossa mente e a gente acaba estendendo ele para a nossa casa, para tudo. Ele vira né? O seu carro, você gosta dele organizado, com as coisas no lugar, e papapá. A sua casa, as coisas na gaveta. Você entende que se estiver bagunçado, há desperdício de tempo, há estresse, né? Então, quer dizer, como o senhor comentou, é uma filosofia de vida mesmo. A gente muda o nosso comportamento, não só no nosso trabalho, como na nossa vida como um todo. E eu até comentei com o professor Éder, no nosso último encontro, né? E aí nós presenciamos cenas como aquela da Copa, né? Que o jogo acabou no estádio e os japoneses foram lá, recolheram todo o seu lixo e depois recolheram o lixo dos brasileiros, do outro lado do estádio também, né? Porque eles já entranharam esse, né? É o que o senhor está falando, é o espírito da coisa, né? Quer dizer, a sua empresa... É exatamente isso, mestre Marcos. É você fazer uma mudança de mentalidade baseado nessa filosofia. E eu vou além. O Mauro está sendo extremamente didático falando de manufatura, de produto físico. Mas eu, principalmente como consultor, eu apliquei muito Lean em serviço, que na época, quando eu comecei, chamava Lean Office, e mais contemporaneamente chamava Lean Services. E tem tudo, exatamente a mesma coisa. E qual que é o mesmo problema? É a mudança de mentalidade. Exatamente a mesma coisa. Isso é bom, foi bom que você citou isso, Éder, porque quem nos ouve, nos vê... Permite eu aproveitar e fazer a minha pergunta também. Dentro da pergunta que o doutor Marcos falou, eu quero encaixar a minha pergunta, mas antes eu quero dizer o seguinte:
network vale mais do que ouro. Porque, olha, doutor Marcos me convidou para essa palestra, então hoje foi que eu fiz, sabendo que o professor Mauro Andreassa estava lá, eu tomei a coragem e mandei um convite de amizade no LinkedIn. Disse, olha, nós vamos estar na mesma palestra hoje, será que você pode ser meu amigo do LinkedIn? E ele prontamente aceitou. Então, eu já começo agradecendo, porque network vale mais do que dinheiro. O prazer é meu. É verdade. É o que eu estava falando, né? Veja que o Mauro foi chefe do Éder, né? Naturalmente, assim, deve ter sido um bom chefe, né? Senão o Éder não estaria convidado. Eu tô aqui, ó. Deve ter sido um bom chefe, acredito que sim, né? Hoje, 20, 30 anos depois, é o Éder que o está convidando. É assim que a vida funciona. Não, e realmente os pares se encontram, né? Eu acho que existe uma certa atração. Exatamente. Os afins se afinizam, se atraem. Cumplicidade, existe essa questão de ter objetivos comuns, né? Então, isso é bastante importante. Eu estava até falando, complementando o ponto do Éder, o nosso curso justamente é um curso aberto, que não pense que é só para a manufatura, mas é para todos os serviços. Eu já dei cursos desse tipo em outras empresas, outras escolas, e a gente vê muita gente de banco, muita gente de comércio, e olha, vou te dizer, é capaz de ganhar mais dinheiro aplicando o Lean do que o Lean nas fábricas. Porque, às vezes, bancos, como eles não estão acostumados com toda essa metodologia, acaba virando cultural certos desperdícios, e quando você usa um engenheiro metódico, né, todo organizado, fazendo um mapeamento, indo ponto a ponto, item a item, ele vai descobrir. Né? A gente chama isso, né, de fábrica oculta, né? Hidden Factory. Então, eu não conhecia esse conceito, professor. Todo dia a gente aprende uma coisa nova, né? O Hidden Factory. Uma fábrica escondida. E como é escondida? Inclusive, ilustrando o que você está falando na parte de serviços, depois que eu virei executivo, acho que o grande projeto que eu peguei nessa montadora foi auxiliar a implementação de um sistema ERP novo. Daí chamaram a minha área, que era uma área especializada nisso daí, em melhoria de processo, em Six Sigma, e falaram assim para mim, eu quero que você use a metodologia BPM para fazer todo o mapeamento. Eu falei, tá, nós vamos usar Lean TI e vamos fazer VSM. Não vai dar certo. E o sistema está implementado. Muito bem, obrigado. Serve para tudo. Porque o que acontece, mestre Marcos, o que acontece é, uma fábrica vista pelos seus indicadores, né, é incompleto. Porque se todos os indicadores são bons e a gente viaja pelas fábricas e os indicadores são razoáveis, por que a fábrica está sofrendo tanto? Em geral, é porque existem certas coisas que não vão para a superfície, não aparecem. Então, toda fábrica tem uma fábrica oculta atrás dela. Todo escritório tem um escritório oculto. Todo ambiente, todo Gemba. Toda fábrica que o senhor diz, no caso, toda organização. Qualquer organização. Todo Gemba, que é onde as coisas acontecem, todo Gemba tem um Gemba oculto. Tem coisas que acontecem e que, às vezes, a gente não sabe o que acontece. A primeira coisa, tem um negócio muito bacana, Marcos, que é o Gemba Walking. Né? Não tem como conhecer uma fábrica olhando pelo computador. Não tem como conhecer uma fábrica olhando fotos de WhatsApp. O único jeito que você tem para conhecer uma fábrica é caminhando na fábrica. E não é caminhando 10 minutos um dia, na outra semana mais 15. Você precisa caminhar na fábrica. Você precisa conhecer a fábrica no startup, às 6h30 da manhã. Você precisa conhecer 10 minutos antes da parada do almoço.
você precisa conhecer no almoço como é que ficam as coisas durante o horário de almoço, você precisa conhecer como é que vai ser o segundo startup depois do almoço, você precisa saber como que vai ser o final do dia. Professor, eu lembrei de um caso muito emblemático, não sei se o senhor ficou sabendo. O Papa Chico, o Papa Francisco, né? Tem lá o Palácio do Vaticano, né? Estou falando nesse negócio de Gemba, né? Que você tem que andar no Gemba, me lembrou o exemplo do Papa Francisco. Ele tem lá o Vaticano, né? E é um palácio lá exclusivo para o Papa. Ele falou, não vou almoçar aqui não, eu vou almoçar lá junto com os padres, com os cardeais, eu vou almoçar todo dia lá, eu não quero almoçar aqui né? Tem um lugar reservado lá para o Papa e para os bispos, né? Ele falou, não, eu quero lá junto com todo mundo, lá no bandejão, e todo dia ele vai lá, eu tenho até as fotos, eu peguei isso para colocar na aula, né? As fotos lá do Papa Chico, lá com a bandejinha dele, sentadinho lá no refeitório, almoçando lá com os... Né? Quer dizer, o Papa Francisco, ele tem um pensamento lean, né? Quer dizer, exatamente. Pode ver que ele usa mais aquela roupa branca, né? Aquela roupa, quer dizer, que não é tão pesada, com aquela, né? Com aqueles adornos todos, né? Ele usa uma roupa mais leve, a cadeira que ele senta é mais simples. Ele optou por dormir no Palácio Santa Marta, né, que é mais simples, é um quarto menor, né? Então, quer dizer, o Papa Francisco, talvez ele nem saiba o que é filosofia Lean, mas ele está, né, adotando... ele é o CEO, né? Ele é o CEO da igreja, né? E aí colocaram um CEO Lean na igreja, né, para conduzir a igreja católica. E você sabe, eu acho isso excelente. Depois eu gostaria até de ganhar essas fotos, porque achei fantástico esse exemplo. Vou lhe mandar um vídeo também muito bom que eu tenho sobre isso. Vai ser muito bacana, obrigado. Então, eu vejo que entre os engenheiros mais jovens, eu vejo essa dificuldade de você, a gente brincava, né, olhar com as mãos. Vai lá, pega a peça, olha com a mão, né? Sente o que está acontecendo, vai na estação de trabalho, vai para o Gemba, e conversa com o operador, seja humilde, saiba que o operador provavelmente é a pessoa que mais entende daquela operação. Converse com ele, saiba conversar, tanto para cima, porque tem gente que tem uma habilidade excelente para conversar com o chefe, porque o chefe pode ser a promoção dele. Então, tem pessoas que conversam muito bem do seu nível. Esse tem de montão. Esse exatamente. Aí tem um monte. Exatamente. Então, conversar para cima, mas tem que saber conversar com as pessoas que estão abaixo de você e com as pessoas que estão na sua lateral. Porque é ali que você faz o networking. Você tem um conhecimento enorme ali. Então, quebrar esse orgulho, né? E o mundo ocidental vive muito disso, e o mundo oriental muito menos, e é por isso que a Toyota é japonesa, é por isso que o sistema Toyota nasce dessa humildade japonesa, né? De você conversar com o operador, conversar com o seu colega, o seu par, né? A pessoa que está do seu lado, porque provavelmente o conhecimento está por aí. Ele só não foi, ele está oculto. E aí você precisa, né, tirar esse conhecimento, e essa conversa é muito importante. Então, vejam que o sistema Toyota de produção é um sistema realmente de liderança, né? Alguma coisa que a gente vai ter que passar. Se, por um ponto, professor Marcos, eu falo que existe uma fábrica oculta, né? Então a gente chama em inglês de Hidden Factory. A gente tem um livro, que é um cult, que se chama Learning to See. Quer dizer, se a fábrica está oculta, então eu vou fazer o quê? Eu vou learning to see, eu vou teaching you to see. Quer dizer, eu vou ensinar você a enxergar. Você tem que enxergar a fábrica, né? Então, o Toyota, o sistema de manufatura enxuta, ele fala uma coisa muito bacana. Ele tem que permitir que um visitante ocasional
passe na fábrica e entenda o que está acontecendo. Então, por exemplo, eu tenho uma grande fábrica e o doutor Marcos é o presidente da fábrica, da empresa, ele passa pela fábrica, ele faz um roteiro de 15 minutos, no final do roteiro, ele sabe o que está acontecendo. Por quê? Porque a fábrica é limpa, a fábrica é branca, o que é branco e está vazando óleo, suja, então você sabe que tem um vazamento de óleo, as prateleiras são pequenas, então não tem lugar para guardar estoque. Então, se não tem lugar para guardar estoque, tiver algum estoque, vai ter que ficar no chão. Então, você vai ver isso claramente. Se você não tem estoque de emergência e tiver um problema, a fábrica vai parar, então você vai ver a fábrica parada. Quer dizer, é aquela coisa de secar o rio e enxergar as pedras. Você só enxerga as pedras do rio quando a água baixa. O sistema Toyota vai baixar a água da sua fábrica, da sua empresa, do seu escritório, ele vai baixar o nível de água e vai aparecer as pedras. A vida vai ficar um inferno, mas aí você vai entender todos os seus problemas, você vai resolver e você vai ser muito melhor que os outros. Agora, se você não baixar a água, você vai viver na ilusão de que tudo está indo bem, não vai conhecer os problemas e jamais vai resolvê-los. Curioso, né? Fantástica essa abordagem, né? Então, e é o que eu falei, eu acho engraçado que ela acaba realmente extrapolando para a nossa vida pessoal, né? E para quem gosta de ciência, é a mais pura aplicação do método científico. Não tem nada de diferente. É usar o método científico. Tirou as palavras da minha boca. Quem gosta de ciência é um bom observador. Né? O Galileu ficava olhando para o candelabro, tinha a iluminação lá, e ficava vendo o movimento pendular, e aí ele começou a fazer as leis do movimento de um pêndulo. Então, todo cientista é um observador. Viver o mundo da manufatura enxuta é, antes de tudo, ser um observador. Não imediatista, esse é um grande problema. Você chega para um trainee e fala para ele, vai lá dar uma olhada naquela máquina. Aí ele vai lá, olha 5 minutos a máquina e volta, e te dá todas as impressões. Aí você fala, não, você não entendeu. Fica o dia inteiro olhando para a máquina. Eu quero saber toda a microparada, eu quero saber toda a gota de óleo, eu quero saber todo o ponto que esquentou, eu quero que você pegue todas as nuances. Esse é o sistema Toyota. Agora, a gente tem aquele espírito imediatista ocidental. Vou fazer isso rápido, vou observar e vou dar o relatório para o meu chefe. Então, ele vai lá, em 15 minutos, ele faz tudo. Não. É ficar olhando. Eu já tive perdas em equipamentos de solda por microparadas. É muito comum. Você fala assim, mas essa parada aqui durou 2 segundos. A máquina deu uma entrupicada de 2 segundos. Tá bom. 2 segundos a cada ciclo da máquina, quando você fecha o dia, você perdeu 20, 30 peças e não tem como contar isso para o seu chefe. Você fala, como é que eu perdi 30 peças se a máquina não parou? Ela não parou, mas ela microparou. A gente só enxerga a microparada quando a gente está observando. Observação é a base da manufatura enxuta. E o curioso, né, professor? E o curioso é que esses conceitos independem do tamanho da organização. Eu posso colocar ali no armazém do seu Joaquim, eu posso colocar ali na pensão da Dona Maria, eu posso colocar numa fábrica de, sei lá, de lingerie, eu posso colocar até uma multinacional como a Ford, né? Eu posso colocar em qualquer sistema de produção, de qualquer tamanho, né? Qualquer organização. Organização pública, organização privada, porque é o que o senhor falou, na verdade, não é um sistema de produção, é um sistema de pensamento, né? Eu nunca tinha pensado nisso, né? Assim, bem profunda essa afirmação que o senhor falou, né? É um sistema de pensamento. Então, se é um sistema de pensamento, eu posso utilizar em qualquer lugar, na minha casa, no meu escritório, né? Seja lá onde for que eu trabalho. Mestre Marcos, na hora que você estiver dando um módulo de simulação de evento discreto, vamos simular a fábrica, sem tudo isso que o Mauro está falando, não vai rodar a simulação.
eu não sei se o processo está certo, se está otimizado, se os dados que eu estou pegando são íntegros, se eu tenho... Porque o que acontece? Eu simulo uma coisa boa. Se a fábrica está podre, né, está tudo cheio de desperdício, tudo cheio de variabilidade, eu não preciso simular nada, eu sei que o resultado está ruim. Então o Mauro é a base de tudo. Exatamente. Inclusive, quando a gente, por exemplo, você fala de 6 Sigma, aí você tem uma medição em 6 Sigma. Aí uma pergunta que tem que ser feita é: qual a definição operacional sua? Né? Porque eu não sei se o desvio padrão que eu estou enxergando de uma determinada característica, eu não sei se o desvio é bom, se o desvio é ruim. Me define primeiro qual é o seu processo, qual é a sua operação. Você tem isso definido? Você tem o padrão definido? Porque se você não tem padrão definido, não vai buscar um desvio padrão em cima de um padrão que não é definido. Exatamente. Então, você vê muito isso. Você vê muita gente queimando etapa. Você vê gente fazendo, eu vou fazer cultura de 6 Sigma, só que o cara não fez 5S. Né? Quer dizer, ele não limpou o chão de fábrica, não organizou o chão de fábrica. Como é que você vai fazer 6 Sigma se você não está padronizado, se você não tem um 5S? Pior. E se você falar assim que você quer implementar a indústria 4.0, porque é muito elegante você falar de indústria 4.0, está na moda. Você fala indústria 4.0. E aí? Como é que você vai implementar a indústria 4.0 se você não tem os seus processos bem estabelecidos, bem definidos? Você pode até tentar. Você vai gastar uma fortuna, você vai mandar tantos sinais espúrios, você vai encher de sensores, vai mandar sinais espúrios e você não vai saber o que fazer com isso. Eu já tive em algumas palestras, o cara falou assim para mim exatamente o que nós fizemos. Nós saímos implementando na fábrica dele vários sensores e agora eu tenho um monte de dados. O que eu faço com isso, professor? Olha, eu não sei. Você precisava desses dados? Quais dados que de fato você precisava? Quais dados que de fato agregam valor na sua operação? Agora você está medindo tudo, só que você tem uma quantidade de informação incrível que vai lotar toda a sua nuvem, vai lotar, se você não tem nuvem, vai lotar as suas memórias, você não sabe se você precisa, se você não precisa, você vai ter que fazer um data mining nisso, vai ter que minerar essas coisas, você não sabe nem se vale a pena minerar. Então, o ponto hoje que eu vejo da indústria brasileira é que nós temos uma necessidade premente de ser indústria 4.0, sim. Só que agora a gente não tem muito mais tempo para implementar manufatura enxuta. A gente tem que sair rápido, voando, fazer a implementação da manufatura enxuta e já preparando para você entrar na indústria 4.0. Se você fala assim, eu vou implementar no ano que vem, eu vou começar a implementar a manufatura enxuta, porque para 2028 eu vou fazer a indústria 4.0, não vai dar tempo. Não vai dar tempo, porque tem um monte de gente na Índia, na China, na Turquia, em vários, sem conta, não estou falando nenhum país ocidental, estou falando só daqueles países lá. Não vai dar tempo. Então, é melhor começar a pegar isso já, implementar a manufatura enxuta já, de 6 Sigma já, porque você precisa da indústria 4.0 já, e é pré-requisito para a indústria 4.0 você ter o seu Gemba organizado. Aliás, quando o seu Gemba estiver organizado, você vai ganhar tanto dinheiro, né? E vai ficar tão mais fácil de você implementar a indústria 4.0, que é uma condição sine qua non. Você tem que fazer isso. Não tem como você fugir dessa história. Mauro, só ilustrando aí o que você está falando, né? Eu, como consultor, e não foi uma vez que aconteceu isso, foram várias vezes, eu fui chamado para fazer consultoria de pesquisa operacional para fazer a implementação de indústria 4.0, que tinha já sensor para um monte de lado, estava com um monte de dado, eu precisava desenvolver equação. Falei, tá bom, beleza. Vamos para o chão de fábrica. Não, mas chão de fábrica não tem a equação. Falei, não, vamos para o chão de fábrica. E você descendo no chão de fábrica, você descobre que o nível do chão de fábrica é caos. E eles querem pular. E detalhe, né? Você passa da indústria 1.0 para 2, da 2 para 3, da 3 para 4. É assim que funciona. Eles queriam pular do caos para a indústria 4.0. Então a gente chama, esse é aquele momento que a gente chama o dono da empresa e começa
a conversa falando assim, então, veja bem, que não dá. É exatamente isso que você está falando. A gente tem que construir um caminho. A gente tem que ter Kaizen, 5S, Lean, Six Sigma, dependendo ainda do tipo de coisa que você faça, você tem que implementar Design for Six Sigma, RCM, para daí começar a pensar em ferramentas mais sofisticadas para tomar decisão. Agora, se você não tem alternativa para tomar decisão, não adianta tomar decisão nenhuma. É exatamente isso. Conta não fecha. Eu acho que o nosso curso está totalmente alinhado com essa perspectiva, né? Porque a gente está falando de otimização, melhoria de processo, e a gente sabe que vai precisar de tudo isso que a gente está conversando aqui. E o importante é que o aluno, o nosso aluno, ele tenha esse arcabouço de ideias, de ferramentas. Então, cada chão de fábrica, cada escritório, cada ambiente, você vai usar uma ferramenta diferente. Então, quanto mais ferramentas você souber, quanto mais cultura você tiver, mais fácil é de você. Porque é natural que todo processo de otimização e melhoria, você tem uma resistência, né, da parte da liderança. É normal você encontrar resistência da média liderança. Resistências fazem parte da vida. O que cabe ao líder? Ao líder cabe procurar a melhor ferramenta, e a ferramenta ela é importante não só porque ela é ferramenta, né? Ela é importante porque é uma maneira de você fazer com que o líder compreenda a importância de alguma coisa. Ao invés de você ter um conflito com esse líder resistente, você pode mostrar uma ferramenta e, aos poucos, envolver esse líder resistente na ferramenta, e quando ele perceber os resultados e os ganhos, e o que ele vai poder mostrar para o chefe dele, em termos de vantagens, ele vai ficar do seu lado. Ele vai aceitar. Eu sempre defendi que o engenheiro, o Master Black Belt, o Black Belt, todo o pessoal, conheça várias ferramentas. Ah, professor, mas eu conhecendo essa não é suficiente? Seria. Mas às vezes é bom mostrar de um outro jeito, às vezes é bom mostrar com uma outra perspectiva. Então, saiba muito. Quanto maior a caixa de ferramenta, melhor, Mauro. Para tudo. Para tudo. Porque aí você pode chegar e atuar de um jeito. Opa, estou tendo resistência aqui. Tá bom. Eu vou fazer a mesma coisa com essa ferramenta aqui. Ah, eu gostei. Ah, você gostou dessa? É a mesma coisa, mas eu não vou contar para você. Mas se você gostou dessa, eu vou fazer com essa. Então, quando você tem um arcabouço, você vai, e politicamente, com esperteza, certinho, com liderança, devagar, conversando, conscientizando. Você vai usando as ferramentas certas e vai, né, conseguindo minimizar. Não adianta ficar bravo com as resistências, não adianta falar, meu chefe vive no século XIX. Não é esse o ponto, isso é normal. O que a gente tem que fazer é usar da nossa inteligência, usar das ferramentas, usar de tudo isso para vencer esses obstáculos. Porque isso faz parte do mundo corporativo. Então, não adianta ficar bravo. O negócio é usar o cérebro para quebrar essas resistências. Muito legal. Esse papo o Eduardo, foi quem comentou aqui, a Yara comentou aqui, esse assunto é apaixonante. Parabéns, Mauro, pela maravilhosa didática aqui, ó. Que bom, hein? Esse assunto é apaixonante, parabéns. Realmente, o assunto é envolvente, né? Se deixar, a gente fica falando a noite toda, porque os resultados realmente são, né, inequívocos, né? A gente vê o resultado aparecendo nas organizações, né? Então, tenho certeza que essa disciplina, o professor Mauro vai ser um sucesso absoluto. E a ideia, professor, é o seguinte, como o professor Bezerra sempre fala, é que o aluno, as nossas aulas serão aos sábados, né? De manhã, de 8h30 até 12h30. Então, a ideia é que o aluno aprenda no sábado e na segunda-feira já esteja colocando em prática aquele conceito para ganhar dinheiro, né? Para reverter para a vida dele, para a organização dele. Essa que é a ideia, né? Deixa a discussão teórica para os teóricos, né? Não que tenha algum problema nisso, os teóricos são importantíssimos, né? Mas a nossa abordagem é uma abordagem prática,
não é uma abordagem teórica, né? Então, a ideia é todo encontro, todo conteúdo que for passado, até falo isso no MBA em pesquisa operacional, né, que eu coordeno, eu falo para meus professores, eu falo, olha, você tem 4 horas de aula, eu quero 2 horas de conteúdo teórico e, no mínimo, 2 horas práticas, para o cara aprender a mexer nas ferramentas, a mexer no software, para no dia seguinte ele conseguir aplicar, né? Então, são, no mínimo, 2 horas de prática. Pode ser 3, mas, no mínimo, a metade do tempo tem que ser prática para que o aluno saia já sabendo aplicar esse conceito, né? Então, a ideia é exatamente essa. E eu tenho certeza que no Lean vai ser um sucesso absoluto, porque, como o senhor bem apresentou, né, a gente não precisa de altos recursos, de altos computadores, de altos... para aplicar o Lean. Eu posso aplicar o Lean, a gente pode dar um desafio até para o aluno, olha, hoje você vai aplicar o Lean no teu quarto, né? Vamos lá? Vamos aplicar o Lean? O que está errado ali que pode... né? Vamos fazer um exercício, né? Uma vez eu dei até essa atividade na graduação, né? Eu falei, olha, o trabalho de vocês vai ser o seguinte, aplicar o Lean no quarto, e aí vocês vão tirar umas fotos e tal, e cada um vai apresentar um PowerPoint. Depois, a mãe que deve ter adorado, né? Porque eu forcei todo mundo a arrumar seu quarto. Imagina as fotos, tinha até corpo debaixo da cama. Mas foi muito divertido. Ô, Mauro, eu quero aproveitar para fazer a minha pergunta, porque na hora que eu estava fazendo a pergunta... Caiu. Na internet, eu estou voltando. Mas eu estava acompanhando pelo celular, no YouTube, eu estava vendo como vai ser importante essa disciplina, porque o Mauro ele tem muita experiência. Mais de quantos anos, Mauro? Mas é o seguinte, isso vai valer muito, porque uma network dessa vale mais do que R$10 mil. Só para o Mauro falar aquilo que deu certo, aquilo que deu errado, qual foi a melhor maneira que ele achou. E outra coisa, Mauro, que eu quero fazer a pergunta para você é o seguinte, porque o segredo é você procurar a coisa mais simples do mundo, porque qual é onde é que as pessoas se perdem? Elas querem encontrar um grande achado, enquanto se você for buscar, inclusive, isso é uma da filosofia do Lean, que a gente tem que procurar economizar 1 centavo, né? Não é isso, Mauro? Eu queria que você falasse por que o objetivo é você buscar a coisa menor, por exemplo, economizar 1 centavo, que aquilo ali pode ter um retorno muito grande. Por que essa filosofia dá tanta ênfase de você começar lá de pequeno, Mauro? Eu queria que você falasse um pouco mais. Como o nosso MBA vai ser prático e as pessoas querem usar no outro dia, né? Isso é a filosofia nossa, o doutor Marcos sabe disso, o professor Éder, que a gente quer uma coisa prática, simples, que a pessoa possa usar no outro dia. Sim, claro. Eu tenho 43 anos de vida dentro de fábrica. Maria, muito tempo. E aí, o que acontece? Por que é importante os pequenos ganhos? O Japão é o que é graças aos pequenos ganhos. Não é o país, são as empresas onde tem mais propostas de melhoria. Todo operador ele tem um objetivo de dar uma melhoria, 2, 3 melhorias por ano. Todo mundo contribui dando pequenas melhorias. Porque todo mundo contribuindo com pequenas melhorias, quando você chega no final do ano, você tem muita coisa. E aí, você, na empresa ocidental, de quanto em quanto tempo você lança um carro? Eu lanço um carro de cada 4 anos eu lanço um carro. Então, a cada 4 anos, você dá um salto em tecnologia, ou em melhoria de processos, etc, etc. Então, você tem que esperar 4 anos para dar um pulo. Se você tiver, vamos dizer, uma fábrica com 2.000 empregados, cada um dando 3 propostas de melhoria por ano, durante os 4 anos, e depois você ainda mudar o produto, você vai fazer tudo que faz aos ocidentais, e ainda por cima, né, 4 anos de 3 propostas de melhoria de processo, qualidade, por operador, por ano. Olha o efeito, olha como você magnifica o avanço. E é por Mauro, isso daí em japonês chama-se Kaizen. O Kaizen é constante. Por detrás do 5S.
Origem Então, quando você soma tudo isso, e aí você fala assim, a Toyota começou com isso lá na década de 50. E não é à toa que em 1980 os norte-americanos ficaram apavorados com o baixo custo de um carro japonês, a alta qualidade do carro japonês, porque eles estavam trabalhando só 30 anos seguidos nessa cultura, e de repente os Estados Unidos acordou e viu que ele tinha um produto que estava totalmente superado, que estava totalmente antiquado e tudo mais. E continua valendo isso, porque, embora a gente saiba disso, a firmeza de propósito para você implementar um sistema que seja tão honesto, seja tão íntegro, que faça com que todo empregado tenha interesse em contribuir para a sua organização, né, é muito complicado, é muito difícil. Agora, a hora que você consegue fazer com que a sua organização tenha 2.000 empregados e que todos eles estejam engajados em ajudar, ajudar a melhorar, você transformou a sua fábrica em uma fábrica de melhoria. Você é muito mais do que montar aqueles... O céu é o limite, O céu é o limite. Sensacional. Muito obrigado, professor. Aprendi demais hoje. Esses conceitos que o senhor falou, né, de fábrica oculta, eu não conhecia, né? Não conhecia, que toda organização tem uma fábrica oculta. E se a gente for pensar, tem mesmo, é isso mesmo. Eu estava aqui pensando. E como tem, né, Mauro? E às vezes essa fábrica oculta, ela até, né, se sobrepõe, né? É isso que eu ia falar, Messi. Ela funciona mais do que a fábrica maior, que a gente vê. Sim. Assim como os organogramas também, né? Tem o organograma formal e tem os organogramas que funcionam. Né? Sensacional, obrigado, professor. Mas bem, é isso, eu acho que foi um grande prazer. Um aluno que está aqui nos assistindo fez uma pergunta, eu vou passar aqui para o professor Bezerra. O professor Bezerra pode explicar melhor. O Eduardo está interessado em fazer o MBA, perguntou, cheguei agora, como vai funcionar esse MBA? Fala aí para ele, professor Bezerra. Bom, Eduardo, é o seguinte, o nosso MBA, né, eu quero dizer que nós iniciamos primeiro como um MBA em pesquisa operacional, que está sendo coordenado pelo Dr. Marcos, que tem um sucesso total. Esse curso, por exemplo, do Dr. Marcos, nós temos alunos do Canadá, nós temos alunos dos Estados Unidos, de todos os estados do Brasil. E qual é a grande vantagem? É o foco na aplicabilidade, é conhecimento aplicado. Então, dentro dessa filosofia, foi que o professor Mauro sugeriu, conversando com o professor Éder, aliás, o Dr. Marcos com o professor Éder, e a gente lançar esse curso. Qual é o objetivo? É um curso que as aulas serão ao vivo, remotas, mas elas serão gravadas, editadas e disponibilizadas. Acontece aos sábados, de 8h30 às 12h30, e com esse objetivo, né, de criar um network, de criar uma cultura, porque a coisa mais importante do mundo é, como o professor Mauro falou, é você mexer na cultura. Olha, se a gente conseguir mudar o pensamento de uma pessoa, isso vai reverberar no mundo. Se você mudar uma pessoa, aquilo ali tem uma consequência, é um efeito dominó. Então, nesses nossos cursos, os alunos gostam muito, primeiro, que o foco total é a ênfase, o sucesso dos alunos. Também, a gente quer instigar a criação de startups, de consultoria, porque muitas empresas no Brasil estão precisando serem ajudadas. Agora, por que não são ajudadas? Porque você tem que ter humildade de chegar lá e bater na porta e dizer, olha, eu posso lhe ajudar. Eu posso. Esse aqui é o diferencial. Eu sempre já falei que eu vi, rapaz, um cara formado em administração, ele chegou lá em algumas favelas do Rio de Janeiro e chegou a dizer, olha, eu tenho uma solução aqui para você. Eu tenho o meu pedreiro, eu trago todo o material, tudo, e eu quero fazer o seu banheiro ou a sua cozinha com todo o meu material, com tudo. Você só vai parcelar no cartão em 24 vezes. Ela disse, eu não tenho crédito, não se preocupe não, que eu vou conseguir o crédito para você no banco. Aí as pessoas ficaram impressionadas, fazia uma sala, fazia o quarto, fazia a cozinha. Por que isso? Porque alguém chegou lá e disse, olha, você tem esse problema e eu tenho a solução. Esse é que é o diferencial. É a gente sair, como o professor Mauro falou, a gente tem que sair da mesmice. O que é mesmice? Da média. O que é média? Mediocridade.
A gente tem que sair da mediocridade. A gente tem que fazer diferente. Agora, como é que a gente faz diferente? É colocando, dizer o que é que eu posso fazer. Eu gostei muito quando o Mauro falou. Primeiro você tem que perguntar o porquê. Então você tem que perguntar por que é que eu posso fazer. Então, quem entrar no MBA vai ter uma cultura, vai participar de um grupo seleto de professores, todos, sem exceção, com experiência prática. E também os nossos alunos, nós ficamos impressionados, porque no nosso MBA nós temos alunos com mestrado, com doutorado, fazendo nosso MBA, por exemplo, de pesquisa operacional. Vários alunos já com mestrado, com doutorado. Nós temos alunos da Embrapa, nós temos engenheiro químico, um doutorado, nós temos em várias áreas de administração, de qualquer área. Então, esse MBA é para qualquer área, contanto que você tenha um curso superior, ou se você está no último ano do seu curso superior, você pode entrar como um aluno especial. Mas o nosso site é www.dsbr.com.br. Lá você vai ver todos os nossos cursos que a gente tem, mas também aqui, olha, aqui é papo reto, é papo direto. Olha o meu celular aí aberto, ó. Já coloquei aí. 999211675. No mesmo grupo de WhatsApp a gente tem professores e alunos. Não tem grupinho, não. Não tem esse negócio, não, porque eu sou professor doutor, eu não vou conversar com o meu aluno. O nosso é diferente. Os nossos professores é como se fosse um grupo de amigos, de colaboradores, de parceria. Então, ninguém faz isso no Brasil. Eu já coordeno curso de pós-graduação há mais de 2 décadas. Eu comecei numa grande universidade, a Universidade de Fortaleza, fiquei 1 década lá, e eu era o único professor, coordenador, que ficava na sala de aula com os alunos assistindo às aulas. Isso faz a diferença. Então, Eduardo, pode entrar porque o investimento é troco e a gente ainda está com a promoção. Se você é afiliado da Casa da Pesquisa Operacional ou do Estado de Dados, a gente está um desconto super especial aí para quem é membro dessas comunidades. Então, só tem uma coisa. Agora, as vagas, a gente tem um problema. As vagas são limitadas porque a gente trabalha com um número limitado de pessoas e a gente não pode passar daquele número. Então, o que eu digo é o seguinte: corra, efetive logo a sua matrícula, porque esse curso vai bombar, porque ele vai entregar muito. Vai entregar muito resultado. Porque agora a nossa sala de aula é o Brasil, né? Antes a sala de aula ficava restrita, né? Eu ali no Rio de Janeiro. No mundo, né? De São Paulo, né? Eu aqui no Rio, professor Canadá, Bezerra, Portugal. Professor Bezerra em Fortaleza. Já temos alunos, né? Agora, a sala de aula é o Brasil, é o mundo, né? Então acaba muito rápido, né? 60 vagas. Como diz aquele desenho do Pink Cérebro, nós vamos dominar o mundo. Agora ficou muito fácil, né? Ficou muito fácil de acessar. Bem, meus amigos, então, mais uma vez eu agradeço, já passamos de 1 hora de live. O papo foi super tranquilo, super fluido, né? Super agradável. Então, isso mostra que, né, o encontro foi produtivo, né? Todo mundo gostou, todo mundo elogiou aí nos comentários, né? E se deixar, a gente fica aqui conversando, né? Outro dia eu fiz uma live com o professor Éder, nós começamos 8 horas da noite e acabou 2 da manhã. Mas é isso mesmo, né? Quem gosta do que faz... sendo recordista, mestre. Quem gosta do que faz vive de férias, pô. Então, não tem jeito, né? Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença e a disponibilidade do professor Mauro, né? Assim, a sacada brilhante do professor Éder, que é o nosso coordenador, de ter chamado um profissional com mais de 40 anos de experiência em Lean Manufacturing, né? Vai agregar demais aí o nosso curso, e o professor Bezerra, que é o nosso mentor, né? Que faz essa engrenagem toda rodar, que faz isso tudo acontecer, né? Então fica aí meu agradecimento a todos. Éder, quer falar alguma coisa? Eu me despedindo, mas eu me lembro de dizer que eu vou aqui, essa disciplina toda do professor Mauro, porque eu quero entender. E também a todos vocês que estão de curtir, compartilhar, e se depois dessa gravata, deixa um comentário para a gente saber que
vocês assistirem. Se tiver qualquer pergunta, pode deixar nos comentários e responde. Tá bom. Deu uma picotada aí, professor, mas deu para entender. Mestre Marcos, eu queria só agradecer aí o mestre Bezerra e vocês pela oportunidade da gente criar esse MBA, que é, sem sombra de dúvida, mais uma inovação da Business School Brasil, o primeiro MBA de otimização e melhoria de processo do Brasil, e o mestre Mauro de ter aceitado o meu convite. Eu não tenho dúvida alguma que o módulo de Lean será brilhantemente passado para os alunos, vão sair de lá simplesmente sabendo tudo do assunto. Obrigado, eu que agradeço. E relembrando que quem fizer o MBA já vai sair com a certificação Lean Six Sigma, né, Éder? Já vai sair. Black Belt PO, mestre, que também é só a minha consultoria e agora a Business School Brasil que conseguem fazer isso daí. Isso é um plus, isso é além do certificado de MBA, de especialista, ainda vai sair também com o certificado de Lean Six Sigma Black Belt. Né? E a parte de pesquisa operacional é simplesmente mestre Marcos. Nós estamos na meca da pesquisa operacional, que é o Instituto Militar de Engenharia, com o melhor profissional do assunto. Então, aproveitem, galera. Vamos que vamos. Está picotando, Bruno. Não está dando para lhe entender. Tá falhando muito. Sua conexão tá intermitente. Eu acho que ele travou, mestre. Deu uma travada. Ele congelou agora. Mas fala, professor Mauro. Eu que quero agradecer. Foi uma excelente conversa. O curso acho que vai ser muito bom. A variedade de assuntos, a pertinência dos assuntos, o momento que a gente está vivendo. Eu acho que isso aqui é exatamente o arcabouço que o pessoal precisa. E eu concordo plenamente. Estudou num dia, aplica no outro. Tem que ganhar dinheiro com isso. Concordo 100%. O momento nunca foi tão oportuno, né? Tá ok, então. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro, né? Vamos marcar aí mais um encontro para falar com mais um especialista da área, né? Para a gente conversar um pouco mais e o pessoal entender a proposta desse MBA em otimização e melhoria de processos, tá? Com certificação Lean Six Sigma. Tá? Fiquem com Deus, boa semana e até a próxima. Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima.